¿Qué tal, amigos, amigas? Esto es El Espejo. Normalmente en la vida yo soy monotemático, es decir, solo hablo de cine o de audiovisual, pero lo interesante es que el cine le permite a uno conocer muchísimas realidades como la que vamos a compartir hoy con ustedes en este programa especial. La capoeira es una expresión cultural afro-brasilera que tiene muchísimos elementos, música, pero también ritos, también religiosidad, también movimiento y también lucha. El grupo FICA Bogotá hoy está cumpliendo 5 años de funcionar. A continuación vamos a ver al señor Fabricio Apolo, que es el líder de este grupo, que nos va a presentar dos de los trabajos que ellos han hecho en un gran proyecto que se llama Historias de Bahía, de los cuales estos dos primeros documentales, que se llaman Tienen Dendé y La Daíña, nos van a describir diversos elementos de la cultura capoeira, específicamente de la capoeira Angola, que es la que practica este grupo aquí en la ciudad de Bogotá. Los dejamos pues a continuación con Fabricio Apolo y los trabajos Tiene Dendé y La Daíña aquí en El Espejo desde Bogotá, porque Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Bueno, yo digo que soy educador, gestor cultural y después les comienzo a explicar un poquito más en qué trabajo aquí en FICA, la capoeira Angola, qué hacemos aquí, de qué se trata el grupo. Pero esto es lo que yo más hago aquí, a lo que le dedico más tiempo es a la capoeira Angola aquí en Bogotá. Es una manifestación afro-brasileña, es una manifestación que reúne varios elementos de danza, de juego, de teatro, hasta de lucha. Y más que todo es un espacio donde nosotros podemos expresarnos libre creativamente, donde podemos establecer un diálogo con la otra persona, un diálogo no verbal, corporal, al ritmo de la música de la capoeira Angola, que es muy importante como para la conexión entre las personas, para la conexión entre las personas y las cosas, digamos, invisibles de la capoeira Angola, el lado espiritual, ancestral. Bueno, cada vez más hay más información, está llegando más información, más gente de Brasil, más maestros que tienen información y eso es muy bueno porque yo creo que lo que marcó la capoeira Angola, la capoeira en general en Colombia por mucho tiempo fue la falta de información. Entonces la gente no tenía mucho acceso a la información, no tenía mucho acceso a de qué era y o uno se inventaba algo, o uno hacía las cosas tal vez sin saber, sin mucho fundamento. Pero ahora tenemos más acceso, nos visitan más maestros de Brasil, entonces yo creo que estamos en una etapa buena. Hay más personas que están haciendo trabajos serios, haciendo la conexión con las raíces a Brasil, con interés en buscar de dónde viene la información, por qué, de qué se trata. No solamente la parte física y que es lo que a veces llama más la atención, sino también buscando un poquito más de la historia, más del ritual, más de la musicalidad, de los cantos, de qué se trata, de saber un poquito más de dónde viene y por qué lo estamos haciendo aquí. Fue una cosa como ni planeada, yo en realidad no conocía nada sobre la capoeira, ni siquiera mucho sobre Brasil, yo vivía en los Estados Unidos y dio la casualidad de que un maestro muy reconocido, muy importante en la capoeira Angola, se llama Mestre Cobra Mansa, estaba en los Estados Unidos en esa época y estaba comenzando un grupo, entonces de casualidad, creo que alguien me llevó a verlo o algo así y apenas fui a una clase, apenas vi la clase, una cosa tan loca que lo deja a uno, me dejó a mí así completamente perdido, no sabía qué era, gente brincando y la música dura y todo el mundo riéndose y este señor como muy dinámico, fue una cosa muy rara que nunca había visto, entonces fue como la primera.
Estados Unidos tuve la oportunidad de viajar a Bahía, Brasil, donde me quedé casi 10 años. Y allá fue que me comenzó como el interés de volver a retomar raíces o buscar un poquito de Colombia. Llegué aquí hace 5 años exactamente y pues el comienzo siempre es difícil, ¿no? Comenzar de cero, pero tuve mucha suerte de encontrar gente que estaba interesada en la misma cosa, en la capoeira, conocer más. Entonces formamos un grupito en septiembre de 2007 y el proceso ha sido chévere, muy interesante. Hemos contado con gente que le ha prestado mucho interés. También hemos creado un espacio donde podemos reunirnos, discutir, aprender, compartir conocimiento. Entonces el proceso ha sido muy interesante. El proyecto comienza también con el interés de buscar información directamente de los maestros de la capoeira Angola. Queriendo también poder darle un poquito más de énfasis a algunos aspectos que se están perdiendo, porque hay cosas en la musicalidad, hay cosas que nosotros cantamos y repetimos, pero en realidad no sabemos qué es. Entonces, este primer capítulo, el proyecto se llama Historias de Bahía, y el primer capítulo tiene 2 documentales. Uno que se llama Tem Dendê, y Tem Dendê quiere decir tener dendê. Dendê es un elemento muy especial dentro de la cultura afro-baiana, afro-brasileña. Y como digo, nosotros hablamos de dendê, cantamos de dendê, pero en realidad muchos de nosotros no sabemos de qué se trata. Entonces el documental nos explica tanto el significado literal de qué es la planta y también de las conexiones espirituales y ancestrales de lo que significa ese término. Porque toda essa maldade, né, que foi feita com a infâmia da escravidão, né, ela é devolvida por esses povos afrodescendentes de uma forma muito generosa e bonita através de toda essa cultura, né, todas essas cores, essas danças, essas contas, essa comida, né, todos esses rituais, né, toda a música, né, toda essa coisa que encanta as pessoas no mundo inteiro, porque as pessoas ouvem jazz, ouvem samba, ouvem música popular brasileira nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Suíça, ou no Japão, e talvez não saibam exatamente o que está por trás disso, né? Por trás disso tem história, né? Tem dendê. Diria que o GCAP tem dendê, diria que o Alto da Sereia tem dendê, e que o Mestre Pastinha tem dendê. Eu acho que a Bahia por si só já tem dendê, eu acho que o Brasil tem dendê, eu acho que o brasileiro tem dendê. Como São Lázaro, como a própria Igreja do Bonfim, né? como as festas de lago, né? Como uma roda de capoeira, né? Como um terreiro de candomblé, né? Todas essas coisas tem dendê, tem axé, né? Na verdade, sim, né? O dendê, a gente sabe que o dendê é uma palmeira, né? Vamos dizer assim, uma árvore que foi trazida da África, né? Pelos negros, né? De uma forma até meio, né, complicada, mas trouxeram, e que no Brasil, hoje no Brasil a gente encontra muito o dendê, né? O dendê é o resultado de um produto tirado do próprio pé de dendê, né? Que as pessoas pilam, que é para a formação de um óleo que é muito usado na Bahia
em várias comidas que têm a sua origem em África, né? O dendê indende, né? Como se fala nas línguas africanas, indende. Na realidade, o dendê é um fruto de uma palmeira, né? E um óleo, né? Que se produz um óleo e esse óleo ele é um importante instrumento de identidade da cultura dos povos africanos aqui no Brasil, aqui na Bahia especificamente. Que ela dá característica e identidade focal a uma culinária que se convencionou chamar de culinária afro-baiana ou comida baiana, simplesmente. E a característica dessa comida é exatamente ser uma comida de dendê, é assim que nós falamos, né? Eu sei fazer comida de dendê. Com os 18 anos eu vim para Salvador e tive contato então com as muquecas, com os bobóis, com os mariscadas, então aí o dendê começou a correr na veia, tá bom? Bahia que tem dendê, Bahia que tem dendê, Bahia velha, Bahia, como eu amo você. Estamos aqui no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. Aqui está a acarajé da Cira, que é uma das famosas aqui da Bahia, que há muitos anos e muitas tradição que vende o acarajé que é frito no óleo do dendê. Pode a gente fazer o vatapá, o acarajé, o abará e principalmente a muqueca da Bahia. Aprendi de minha mãe, mas minha mãe aprendeu de minha avó. Minha mãe ela é chamada por Cira, mas o nome dela é Jaciara de Eleição. Minha avó deixou ela com 12 anos, faleceu, ela desde os 12 toma conta do ponto de minha avó. Por semana uns 200 litros de dendê. A gente compra na São Joaquim, que vem de Valença. Bahia de seu baixinha, caiçaria. Aqui é um dendê puro, vem da terra de Valência. Vem de Valência. Custa R$5 cada 2 litros aqui na Feira de São Joaquim. Você pode encontrar em qualquer feira popular de Salvador. Primeiro a gente tem que entender que dendê é uma fruta quase que sagrada para o pessoal, para o povo iorubá, né? Do dendê é que basicamente você vai aproveitar tudo, né? Você vai ter o óleo, o vinho, né? A palha para fazer a casa, o tronco. Então o dendê ele passa a ser uma fruta sagrada, né? Uma árvore sagrada. E o dendê, ele é isso, é um vegetal importantíssimo nos cultos afro-brasileiros, assim como na culinária, né? Não está dissociada dos cultos afro-brasileiros, das religiões de matriz africana. E como um dos elementos mais importantes, porque ele simboliza um dos sangues, né? Que a natureza produz. Se a gente pensar que sangue é tudo aquilo que corre, né? Vegetal, mineral, animal, etc. Ele acaba se convertendo num importante símbolo, né, para o culto às entidades religiosas, sejam elas denominadas de orixás, de inquices ou de voduns. A importância do dendê dentro da religiosidade é porque é com ele que você confecciona, é com ele que você faz muitas comidas de origem africanas e comida, inclusive essas, que é usada na própria religiosidade africana, que é o candomblé, né? E quando vem para o Brasil, os urubá trazem essa tradição. Inclusive o dendê faz parte de quase todas as comidas dos orixás, né? Normalmente, se você vai fazer uma comida para despachar, para Exu, leva farofa de dendê, leva a própria farofa de cachaça, a farofa d'água. Então, dendê no próprio ritual, quando você está fazendo alguma coisa relacionada ao axé. E muitos outros santos ele não leva dendê justamente por conta até de algumas coisas realmente dentro do fundamento de cada santo. E aí, com esse contato do candomblé de Angola e a capoeira Angola, nisso o dendê passou a ter outros significados, mais significados, não que outros, mas
é como se os significados se ampliassem cada vez mais e ganhassem mais sentidos, né? Então, através da capoeira Angola e do candomblé de Angola, a gente começou a usar o dendê, a palavra dendê pelo menos, né? Para dizer que uma coisa é muito legal, que é massa, que é ótima, que é maravilhosa. Então, pô, não sei o que, tem dendê, para dizer, o reggae de Bob Marley, tem dendê. Eu conheço essa expressão a partir do GCAP. A partir do GCAP, ou seja, para mim, não é antiga, né? É jovem. Né? Pensando no GCAP de 27 anos atrás, quando eu entrei no GCAP, eu comecei a ouvir a partir disso, né? Não sei o que, tem dendê, tem exatamente desse contato, dessa interface do candomblé e a capoeira. Então disso aí a gente começou a ouvir, o mestre Moraes usava bastante essa expressão do dendê e tal. Vamos botar dendê para chamar a coisa, bota espírito. Porque para mim está muito próximo, né? O candomblé, a capoeira, não tem uma origem, né? E essa origem, ela passa pela religiosidade, né? Ela passa pelos orixás, ela passa por todo um aprendizado, por toda uma maneira de ver o mundo, né? Que se consolida aqui na Bahia, né? Mas que tem uma origem africana, tem uma sabedoria africana. Né? Que aí já puxa para uma dimensão mais subjetiva, mais espiritual, que é do dendê, do ebó, né? Dos fundamentos do candomblé, que, né, sem dendê não acontece macumba, assim, não acontece candomblé. Então é uma outra coisa que é fundamental no candomblé, é o dendê. Assim como o dendê é fundamental na capoeira Angola. Né? Então o dendê, existem esses dois lados, né, que é importante a gente entender, né, como já acompanha essa história, né, desde o começo, né, pela questão de usar o dendê mesmo para alimentação, né, e que depois, de certa forma, a gente tem essa expressão de falar, o cara tem dendê porque o dendê como eu disse, é um tempero muito forte. Então, quando se fala capoeira tem dendê, é porque realmente ele tem um conhecimento, ele tem uma força muito grande. Sim. A ação da capoeira, ela às vezes se confunde também com essa tradição religiosa iorubá, até porque algumas pessoas fazem parte desses dois mundos. Então algumas expressões acabam ultrapassando o limite, né, da religioso e passam a ser introduzido também dentro do limite da capoeira, dentro do mundo da capoeira. Mas o dendê também é a expressão que marca para nós, dentro da tradição da capoeira, né, a aproximação, eu diria assim, né, com os aspectos invisíveis da capoeira, né, com o lado invisível da capoeira. Para mim, o dendê nessa colocação especificamente, quando a gente fala Bahia tem dendê, o povo tem dendê, o samba tem dendê, eu acho que isso está muito mais relacionado a uma coisa de religiosidade, de uma religiosidade, de um axé. Eu posso dizer assim, quando a gente fala de axé, isso é muito subjetivo, né? Fulano tem axé, fulano tem dendê, ou seja, fulano, a pessoa tem um entendimento daquilo que ele está fazendo, ele tem uma autocompreensão daquilo que ele está desenvolvendo. A gente às vezes vai numa festa de candomblé, ou a gente presencia ou participa de alguns trabalhos, e quando você quer afirmar que aquele trabalho ele é um trabalho de muita responsabilidade, ele foi feito com muito fundamento, etc., é muito comum você ouvir as pessoas também das comunidades religiosas se referirem àquele momento, àquele ato especificamente, mas também àquele momento como sendo uma coisa de muito dendê. Quando a gente fala que tem dendê, é a mesma coisa que tem axé, é que tem poder, é que tem força, é que tem vida, né? Então, a palavra dendê e axé, elas quase que se confundem dentro dessa tradição iorubá. Né? Então, assim, é como se fosse assim, uma coisa
de força, né? E força no sentido da profundidade do que foi feito, da profundidade do que está sendo revelado ali. Né? Então, falando assim, por exemplo, eu canto na roda para um capoeirista, ou estou falando para um capoeirista, o capoeirista tem dendê, né? Que ele tem um conhecimento, né? A forma dele cantar, ele transmite uma energia que é muito boa, né? A forma dele se expressar, a forma dele tocar o berimbau, o conhecimento dele, então, falando, o cara tem dendê porque ele tem conhecimento. O que é esse dendê? Se eu tivesse que traduzir numa palavra, eu diria que dendê é fundamento. É isso que eu estou dizendo. Você entra numa história, seja ela qual que você se dedique, e falando-se da capoeira, chega um momento que você começa a ter uma compreensão. Eu acho que nada é por acaso. É fundamento, é aquilo que alicerça os processos interpretativos do fazer capoeira, né? Dentro de práticas de vida, seja da pessoa consigo próprio, seja da pessoa com o mundo em que ele está inserido, com a sua comunidade ou mesmo com o grande planeta, né? Eu acho que as coisas desenvolvem, e para desenvolver precisa tempo. Porque a gente aprende movimento de capoeira, a gente aprende técnicas de capoeira, a gente aprende a reproduzir canções de capoeira, a gente aprende tudo que foi ensinado. Agora, transformar tudo isso na dimensão do ser capoeirista é uma coisa, é outra coisa, é outra coisa. Tanto é que a capoeira está aí para todo mundo, mas nem todo mundo está aí para a capoeira. Então eu acho que é um processo. Eu acho que é um ato de religação, é um ato de espiritualidade, é reconhecer a fonte interna de onde a capoeira brota. Porque para mim, na minha compreensão, a capoeira ela não entra, a capoeira ela sai. E eu acho que essas são expressões que, de certa forma, dão a gente entender que existe sempre alguma coisa além daquilo que a gente está fazendo, né? Que o que a gente, até onde a gente está, não basta, tem sempre alguma coisa ali adiante. E hoje em dia eu acho que o mundo, quando as pessoas passam a tomar uma consciência, elas começam a ter dendê. Né? Então, esse ter dendê dentro da tradição da capoeira, né, ao meu ver, significa extrapolar, né, o limite corporal da própria prática da capoeira, né, e entrar num universo em que é possível você se manter capoeirista, falando enquanto capoeirista, mas se utilizando, né, dos signos ou de outros símbolos que passam, inclusive, pela integração com a noção de tempo, do tempo da pessoa, do tempo da outra pessoa com quem se joga, né? Do seu tempo de pertencimento a uma comunidade, né? Na relação com o tempo dessas outras pessoas. Eu acho que o dendê é a própria consciência do ser humano. Eu acredito que o dendê, ele ultrapassa todas essas fronteiras, assim como ultrapassou as fronteiras africanas. Então eu diria que o dendê é a alma do tempo. Bahia de tem dendê, Bahia de tem dendê, Bahia velha, Bahia, como eu amo você. Bahia de tem dendê, Bahia de tem dendê. Eu nasci foi na Bahia, nessa terra eu vou viver. La ladainha es una de las etapas de la musicalidad de la capoeira Angola. Sin música no se puede no se puede hacer capoeira Angola. La música es como el instrumento, como el canal de conexión a todo lo que pasa ahí dentro de la rueda y en el ámbito, digamos que invisible de la capoeira. Entonces la ladainha es la primera etapa que comienza el ritual de la capoeira Angola
Y es una canción que se usa para evocar, para comenzar, para recordar, también para pasar mensajes directos. Y también es muy importante porque continúa la tradición de esta manifestación que es transmitida de manera oral. Entonces, de eso se trata. Ela não é uma coisa que se faça em qualquer momento do jogo, ela faz parte de uma construção solene, ritualizada, né? Dessa estrutura de roda que a capoeira tem, né? Que a capoeira Angola define. Normalmente, eu vejo as pessoas, antes de cantar, as pessoas fecham os olhos, eu acho que se reportando a si próprio, ou a um passado, ou alguém, ou a um momento específico, e aí ele vai puxar a musicalidade. A ladainha, para mim, continua ainda sendo um grande mistério, né? Porque, na verdade, eu acredito que a ladainha ela acaba tendo várias funções dentro do momento da capoeira, né? Dentro do ritual da capoeira. O termo ladainha ele está presente em outros aspectos da nossa cultura, né? Quem estuda com mais profundidade, sobretudo na etnomusicologia e na própria antropologia, vai identificar essa ladainha em várias questões que aproximam a gente de um outro universo também mítico-religioso e que não é necessariamente aquilo que nós convencionamos chamar de religiões de matriz africana, ou seja, candomblé, umbanda, etc., mas que também tem uma troca de símbolos muito intenso. Bom, a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi dentro da igreja católica, né? Minha formação é católica, então a ladainha nos ritos do catolicismo existe
uma coisa chamada ladainha de Santa Maria, de Santa não sei o que lá. Quando você vai numa igreja e que o padre está fazendo aquele sermão, etc., ele está entoando canto, nós também chamamos aquilo ali de uma ladainha. Lá vem o padre com a sua ladainha. E no caso, por exemplo, ainda hoje no Nordeste brasileiro, no interior da cidade do Nordeste brasileiro, é comum, por exemplo, quando uma pessoa morre, você contratar um grupo de mulheres que são mulheres chamadas carpideiras, né? Então essas mulheres elas vão para aquele enterro para chorar. E elas choram entoando um canto longo. Esse canto se chama ladainha. Já sofri tantas penas no mundo. Então, ele não é um termo específico da capoeira, né? Agora, é interessante porque quando a gente pensa nessa tradição das carpideiras ou das choradeiras, aí a gente mergulha um pouco nos mares por onde a África se espalha, e aí nós chegamos, por exemplo, na Jamaica, e você vai ver, né, Bob Marley com o Wallace, que na realidade é também essa tradução reinterpretada dentro do universo do reggae, e com o mesmo propósito, né, de fazer o lamento, né? Então a ladainha na capoeira, ela também tem essa característica, pelo menos ela deveria ter essa característica preservada, né, que é a sua entoação dentro de uma estrutura melodramática. E assim, a ladainha para mim é uma oração, né? A ladainha é o lamento, é seu sentimento, é a hora que você coloca a sua dor para fora através da música, né? Você se expressa. E Senhor bom Deus, escutai o meu lamento, me fazei bom capoeira, meu Deus, me livrai da tentação, me livrai de todo mal, que inimigo não me veja, meu Deus, tem ouvido, não me escute, também não vai me encontrar. Toda noite ao me deitar, meu Deus, não esqueço de pedir sua boa proteção. Maior é Deus, maior é Deus. Então assim, é uma ladainha que eu acho assim, né, uma das mais bonitas assim, né, que é a oração do capoeira. Cada grupo tem a sua identidade, né? Assim, não vamos pensar que existe uma verdade única e que quem está fora dessa verdade está conspirando contra a capoeira, nada disso. Mas os grupos selecionam símbolos e com esses símbolos estabelece a identidade de cada grupo acaba sendo uma comunidade em si, né? Mas dentro da tradição dos angoleiros, a ladainha normalmente ela é cantada no início da roda de capoeira, depois que os instrumentos já se apresentam, né? Ela é cantada normalmente pela pessoa que está tocando um dos birimbaus, mas preferencialmente o gunga, mas pode variar, ou mesmo por uma das pessoas que estiverem agachadas, prostradas ao pé do birimbau para iniciar o jogo, para abrir a roda. Para mim, a ladainha dentro do ritual da capoeira Angola é um momento que você fala algo de sua autoria, você fala algo do que nós chamamos aqui dentro do universo musical da capoeira, parte da musicalidade, que são coisas tradicionais, são coisas que vêm aí de um passado, de alguns mestres. O momento é o momento de louvação, né? É um momento de meditação, mas também é um momento de homenagem, né? E desafio. Então você pode usar o espaço da ladainha para, enfim, né? Manter a memória de coisas passadas, de mestres
antigos, de situações ocorridas ou de situações, enfim, reinventada dentro da mitologia. Então, a ladainha, além disso aí, é o momento que a gente faz uma ligação, né, diretamente com nossos ancestrais, né? Que quando eu canto a ladainha, eu sempre lembro daqueles que deixaram toda essa riqueza pra gente, né? O mestre Pastinha, o mestre Bimba, e muito antes deles também, né? O mestre Valdemar, e a época da escravidão também, de todos aqueles que saíram da África, foram tirados da África, da terra dele, e foram jogados nos lugares onde tiver escravidão. E normalmente essa parte da musicalidade que nós chamamos de ladainha, muitas vezes você está falando de um sentimento, você está falando de algo histórico, você está se reportando a algo que você quer trazer para aquele grupo social que está reunido ali. Mas você pode também usar aquele momento para estabelecer uma leitura muito precisa daquela situação ou daquele evento. Eu tenho hora pra sair, mas não tenho hora pra chegar. Então, a ladainha é um sentimento, é um lamento, é uma oração, dependendo da situação e do momento que você esteja na roda, para quem você vai cantar e por que você vai cantar. Então, cada momento é um momento para uma ladainha. Qual a mensagem que você está querendo passar? Então, nela você pode estar falando de sentimentos, você pode estar falando de amor, você pode estar falando de história, você pode estar falando de vários assuntos. Normalmente ela vai significar a relação que aquela pessoa que faz aquela ladainha tem com a capoeira, né? Como ela está traduzindo dentro da sua relação com a capoeira as coisas que ela quer dizer e que a capoeira permite a ela dizer, ainda que seja na forma de uma ladainha. Alguns capoeiristas da época tinham as suas ladainhas preferidas, por algum motivo, né? Assim também como tinha alguns capoeiristas que improvisavam muito, né, com as suas ladainhas. Né? E muito bacana que seja na forma de uma ladainha, né? Porque você tem que articular o poético, né, com a comunicação. Você tem que passar a sua mensagem, você tem que se fazer entender, e na sua articulação poética você define de que forma se você está fazendo isso. Tem a ladainha no estilo do mestre Pastinha, que é no sextilho, né? Os 6 versos, aquela ladainha tradicional do mestre Pastinha. E maior é Deus, e maior é Deus, pequeno sou eu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Rodar de capoeira, grande, pequeno sou eu, camarada, viva meu Deus. Quer dizer, é uma ladainha, fora as repetições de frases, é uma ladainha com 6 versos, no estilo sextilho. Além de, na roda de capoeira, o capoeirista muitas vezes desafiava um outro capoeirista no canto da ladainha. Se o seu processo ele é de acolhimento, se ele é de enfrentamento, né? Se ele é um processo mais tranquilo, se ele é agressivo, então várias mensagens e várias possibilidades de compreensão desse momento é passado no... Então, esse momento da ladainha, ele passa a ser um momento muito importante. Porque ela tem essa ligação, né, com esse universo do chorar os antepassados, né, registrar o que passou e fazer com que ele não se vá, né, na memória, enfim. A ladainha você pode estar falando uma situação no jogo, você pode estar agradecendo, você pode estar elogiando, ou você também pode estar falando a ladainha, o jogo que você quer fazer. Então a ladainha ela tinha uma gama muito grande, né, de função, né, dentro do ritual da capoeira, né?
gente entende que a cultura formal, né, ela é muito importante, né, para a formação de um capoeirista também. É importante deixar as coisas bem claras. As pessoas que realmente querem aprender, para no futuro as pessoas também poderem passar uma informação, mas ter baseado em alguma coisa que foi passada com outras pessoas que viveram a época que não é a época de hoje. Eu comecei capoeira com o retorno do mestre Moraes a Salvador e a vinda do mestre Cobra Mansa por volta de 81, 82, quando eles voltam para Salvador. E dentro do GECAP, muita coisa que hoje nós fazemos dentro do próprio FICA, a Fundação Internacional de Capoeira Angola, a gente vem dessa relação de observação e de vivência com esses antigos mestres e para mim, com esse grupo que eu tenho como referência, pois foi dentro do GECAP que eu convivi durante 15 anos da minha vida. Então, tudo que a gente fez dentro do GECAP, eu acho que os grupos que descenderam do GECAP seguem fazendo isso, é exatamente transformar as várias necessidades que a capoeira apresenta em articulação com as demais linguagens que estão teoricamente fora da capoeira, né? E nós fizemos lá dentro do GECAP, produzimos um estudo específico sobre canto, sobre o universo musical da capoeira, esse é o título, né? O universo musical da capoeira, com uma pesquisa densa, fazendo um levantamento sobre quais eram os temas recorrentes nas ladainhas. O mestre Valdemar veio e trouxe para a capoeira, né, o traço da literatura de cordel, a coisa do riachão e tal. Então, ladainhas extensas, longas, que contam histórias, que falam de muita coisa, né, aquelas ladainhas. Que tem grande valor também. Eu acho maravilhoso essa ponte que o mestre Valdemar fez com a literatura de cordel e a capoeira. No que diz respeito ao lado musical da capoeira, acontecia o movimento do jogo, o movimento em si, o movimento do gingado. Depois há a inserção dos instrumentos como forma de disfarce, como forma de tirar aquela conotação de luta. E aí vem também a questão da musicalidade, que é justamente a questão da comunicação, né, da informação através da fala, da mensagem, da coisa dita, da coisa oral. Tem uma que eu gosto muito, ela é muito antiga, eu aprendi na época que eu estava lá no GECAP, me lembro que Natinho, irmão de mestre Moraes, era um dos que mais cantava essa música e fala de uma sinhá preta, né, de uma senhora preta que chega no lugar e levando coisas provavelmente para os parentes mais pobres, né, e tem a interpretação dele porque que ele não recebe nada, né, então assim, mas reconhece a atitude amorosa, né, da outra, que é uma música que eu gosto muito, que é, deixa eu ver. Posso cantar? Pode, sim. Tá bom. Yeah. Sinhá preta teve aqui, Sinhá preta teve aqui, deu dinheiro pro papai, deu dinheiro pra mamãe, deu arroz e deu feijão, só porque eu sou menina, não me deu nenhum tostão, camará, água de beber. Eu sempre que eu vi todas as rodas de capoeira, sempre tinha ladainha. O que acontecia é pelo contrário, tinha até mais ladainha do que tem agora. Ah, é? Né? Porque muitos mestres, sempre quando chegava um mestre na roda, ele parava a roda e queria cantar a ladainha dele, entendeu? E a final de semana, por exemplo, tinha final de semana, você chegava lá e você encontrava 2, 3, 4, 5, 10 mestres de capoeira Angola antigos. Então aquele momento era um momento para eles. Né? A gente como aluno, muitas vezes eu fui para a roda jogar capoeira, na Canimé João Pequeno, e muitas vezes eu não tive nem oportunidade de chegar no pé do berimbau para jogar. Muitas outras ladainhas nós escutávamos nas rodas de capoeira, né? Aquele mestre já tinha aquela ladainha que ele ia cantar. Então a gente ficava lá já esperando que ele ia cantar, né? Ele tinha aquela ladainha tradicional, que ele sempre ia na roda de capoeira e cantava, né? E ali também eu comecei a entender
que aquelas oportunidades, aquele momento que estava vivendo ali, era um momento que estava também transmitindo isso para algumas pessoas. Porque para mim me transmitiu muita coisa, né? Sim. A forma de cantar, o jeito que está falando, o jogo, sabe? A forma de fazer uma chamada, a forma de mandar um recado na música. Então eu ficava ligado o tempo todo e muitas vezes não queria nem jogar capoeira. Quando a gente tinha que ficar escutando várias vezes o mestre cantar e às vezes perdia uma linha ou duas linhas e ficava depois com vergonha de chegar pro mestre, o mestre canta aí aquela ladainha, que ele não queria que você aprendesse a ladainha dele, né? Então, tinha tudo isso também, né? Então você tinha que ficar bem atento, né? A atenção era muito maior. Muitas vezes a pessoa que estava cantando ladainha, cantava ladainha para você não entender mesmo, né? Para não saber o que ele estava falando na ladainha. Né? De repente estava falando até uma coisa para você, mas ele cantava de uma forma para você não entender. Então foi muito difícil. Então, os meninos já, pô, o mestre vai cantar, ele vai cantar a ladainha dele. Então a gente acabava aprendendo, né, por ouvido, né? Mas a gente aprendia na oitiva, né? De ouvido, o mestre cantava, a ladainha você aprendia. Olha, eu vi há muito tempos atrás essa música, vou falar muito tempos atrás, assim, uns 25 anos, 30 anos. Se cantando lá no Terreiro de Jesus. Nunca vi gravado em disco nenhum. E nunca vi, também perguntei, tive a oportunidade de perguntar a pessoa que eu vi cantando. Até porque essa pessoa que eu vi cantando hoje já está um tempo que morando fora do Brasil, nunca mais encontrei. Que é o mestre Jário, né? É um capoeirista que era um dos organizadores da roda do Terreiro de Jesus. Né? E hoje parece que ele hoje está morando na Argentina, esse lado aí. Esse aí. A minha geração foi a geração que aprendeu ladainha através de alguns mestres, mas também já na época daqueles discos de vinil, né? A gente escutava aqueles discos de vinil e aprendia algumas ladainhas. Hoje em dia tem ladainhas, tem livros de ladainha, tem ladainhas escolas de capoeira que faz as suas músicas e tem ladainha na internet, no YouTube, a gente tem feito aí ladainha. O disco do Suassuna, do Traíra, Cobrinha Verde, né? Tinha o disco do Mestre Bimba, né? Tinha o disco do Mestre Pastinha. Então a gente escutava, né? Como uma forma também, né? De gravar essas ladainhas. Porque na minha época, até a década de 80, era difícil você ter material, né, escrito sobre capoeira, vídeo, essas coisas, era muito difícil. Até o povo que tinha esses arquivos em Salvador, eles não abriam para assim, qualquer pessoa, era muito escondido mesmo. Né? Então foi uma época muito difícil. Olha, assim, na verdade, toda essa questão musical da capoeira, ela é muito complexa. A gente vem pesquisando cada vez mais, mas essa questão da época é muito complexa, porque o capoeirista é um ser marginal. E como todo ser marginal, essa questão de escrever, de deixar registrado alguma coisa, isso é muito perigoso, né?
acaba sendo uma arma contra você mesmo, né? Então, não existe esse registro, né? Esse registro não existe, então fica muito difícil hoje para se fazer um tempo, né? Dentro dessa questão do mundo da capoeira. Antigamente não, até porque tem muitas coisas que no passado você não podia falar abertamente, né? Você tinha que, mesmo você sabendo, tanto que existem alguns mestres que falavam assim, o saber tem que morrer com o dono. Então os mestres não falavam muito nessa questão de fundamento, de conhecimento, porque eles sabiam que eles tinham conhecimento e que o conhecimento não era para todo mundo. É uma realidade diferente de hoje. Existe uma lacuna aí na história, nos estudos da capoeira, né? Que teve aquela perseguição no final do século XIX e tal, veio a República, né, em 89, aí a República, em vez de aliviar os capoeiristas, apertou mais ainda, expulsou, prendeu, exilou, pintou o diabo, né? A República foi bem cruel com a capoeira. Então aí, com essa repressão toda da República, chegou o momento que se achou que tinham extinguido a capoeira, que tinha acabado a capoeira, isso no Rio de Janeiro. E passou a ter aí essa lacuna que tem. Passaram-se alguns anos sem se falar de capoeira, sem ter registro de capoeira, e ela ressurge na Bahia, né? Ressurge na Bahia acompanhada do berimbau, que não tinha antes. O instrumento não era uma coisa que vinha só para a roda de capoeira. Todos os treinos da gente sempre foi com instrumento. Então, a gente sempre teve a possibilidade de tocar muito, né? Eu acho que a gente tocou e cantou tanto quanto a gente treinou fisicamente. Então, dentro do GCAP, a gente sempre transformou tudo em estudo, inclusive a capoeira. Sempre foi um estudo. Depois a gente começou a se preocupar em procurar pesquisar, né? Uma das primeiras tarefas que a gente fez no GCAP lá, o mestre Moraes e o mestre Cabravança no Céu, como tarefa, foi fazer entrevista com os mestres, ainda vivos, todos aqueles lá. Valdemar, Bobó, Zacarias, esses Bigodinho tá vivo, tá até hoje, graças a Deus, tá aí. Mas todos esses mestres que já inclusive partiram, né? Mestre Bom Cabrito, muitos, todos eles. A gente fez entrevistas com ele e gravamos também entrevistas. Então foi uma tarefa muito legal, porque a gente estava começando. Pô, já pensou você, aluno iniciante, estar ali com o mestre Valdemar na casa dele, na sala dele, com o mestre Bobó, o mestre Lua de Bobó também fizemos, era um talento. Exatamente. Cada aluno dependia muito do interesse do aluno, entendeu? Hoje não, hoje o mestre, no caso hoje eu já paro algumas aulas, já explico, ó, essa música está falando isso, a situação do jogo é essa. Antigamente não. Antigamente os mestres faziam e deixavam em aberto. Só aprendia realmente quem estava ali voltado para querer aprender, né, um pouco, não só do jogo, mas também desse conhecimento da música, da filosofia, né, de tudo que acontece no mundo da capoeira. Sim. E a gente fazia isso não estimulado pelo mestre Moraes, a gente na íntima, quando o mestre não estava, porque às vezes a gente precisa de um momento ser o mestre também para trocar umas, né, para trocar umas ideias. Então, a gente quando estava só, sem a presença do mestre, sem autoridade ali, a gente meio solto, né, e tal. Aí eu, Natinho, Valmir, Janja, Paulinha, a gente brincava de fazer ladainha. Vamos ver que faz a ladainha que fale sobre falsidade. Aí, pá, e fazia, cada um soltava a ladainha. A gente não lembrava depois. A gente não lembrava direito da ladainha depois, mas aí construiu uma ideia. Aí mesmo que você depois, na hora de refazer, mudasse uma palavra ou outra, ficava aquela ideia da ladainha, entendeu? À medida que a capoeira vai nascendo de dentro da pessoa, ela vai buscando as coisas que mais aprofundam o mergulho dela dentro da capoeira. A aproximação com os orixás, com os inquices, né? Desenvolver a sua capacidade de falar agora com a ladainha, não apenas cantar a fala de outras pessoas. Então são processos naturais. Todos eles vão indicando um entrosamento e a maturidade, o avanço da maturidade dessas pessoas com a própria capoeira. Então, quanto mais você amadurece, eu acredito que com mais sensibilidade, com mais consciência, poder de percepção, você adquire
o melhor de você enquanto ser humano, enquanto capoeirista, enquanto tocador, enquanto jogador, enquanto cantador. Bahia de Dendê, Bahia de Dendê.